E aí, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre a jornada que vai além dos estudos. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente começa a nossa jornada nos estudos de teologia normalmente assistindo alguma pregação, assistindo um podcast, enfim, vendo um vídeo, uma aula, e a gente começa a explorar esse mundo, né, que é meio que um oceano assim, que precisa ser desbravado. A gente começa a estudar essas coisas meio que aleatoriamente. E isso é bom por um tempo, mas chega um momento da vida da gente que a gente quer realmente estudar ali certinho, sistematicamente, né? A gente quer ter um estudo orientado, e é por isso que muitos de nós nos inscrevemos em cursos de teologia, seminários, entramos numa faculdade, fazer um bacharelado, etc. E isso é muito bom, mas eu queria dar 5 dicas para vocês estudarem mais e melhor, para que vocês possam aproveitar esse tempo de estudo que vocês já se proporam a fazer. Então esse é um vídeo dedicado às pessoas que precisam realmente se aprofundar e se comprometer ainda mais com o estudo de teologia. Quando a gente começa a estudar teologia e se inscreve em um desses cursos que eu acabei de dizer, uma das coisas que a gente precisa fazer é realmente se dedicar a longas horas de estudo bíblico, longas horas de exposição realmente ali aos conceitos teóricos da teologia. Mas uma dica muito importante, talvez seja uma das essenciais, é que você precisa conectar a vida de estudo teórico de teologia com a vida de oração. Você precisa orar sobre isso que você está aprendendo, sobre isso que você está sendo exposto, para que você também não se torne apenas um teórico. A teologia, ela em certa medida, toda teologia, ela também é prática, e para que seja uma prática saudável na sua vida, você precisa conectar isso também à oração. A palavra teologia, que nos remete ao discurso sobre Deus, talvez pode ser mal entendida. Você precisa entender também que teologia é uma busca por Deus. Teologia é tanto compreender com a mente, mas também se envolver com Deus com o coração, se achegar e se tornar íntimo desse Deus que nós estamos conhecendo através de leitura bíblica, através de aulas, através de leitura de livros. É muito importante, então, que você desenvolva ao longo do seu curso, ao longo dos seus estudos teológicos, uma vida de oração concisa, coerente com aquilo que você está aprendendo. Segunda dica, que é muito importante, é que você também tenha contato com os autores originais. Quando a gente está dando aula, a gente recomenda vários conceitos e a gente fala também de vários teóricos. É importante que você, que é aluno, anote o nome dessas pessoas e busque também ler os escritos, artigos, procurar conhecer ainda mais a fonte dos pensamentos teóricos da teologia. Então é um desafio enorme, porque essas pessoas, elas escreveram há muitos anos atrás no desenvolvimento dessa teoria, mas é importante, antes de chegar ao final, de chegar com aquilo tudo pronto, é importante que você tenha familiaridade com os escritores originais, com aquelas pessoas, as primeiras pessoas que desenvolveram as ideias. Eu já estou levando em consideração aqui que a Bíblia, você já está lendo ela, e até em certo sentido você também precisa desenvolver uma capacidade de ler os originais, pelo menos ter ali uma boa base para fazer uma pesquisa no texto bíblico também, não ficar só dependente de traduções. Mas quando a gente fala de teologia, a gente está falando de pessoas que desenvolveram pensamentos teológicos, e aí você precisa conhecer quem são essas pessoas. Então, por exemplo, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino, Richard Baxter, Jonathan Edwards, John Wesley. Você precisa ler alguma coisa sobre essas pessoas, porque elas contribuíram muito e elas desenvolveram muitas ideias que hoje repercutem na maneira como nós pregamos o Evangelho hoje, como lidamos com a igreja, como lidamos com justiça social. Então é importante sim você ler autores do momento, pessoas que nos escrevem hoje, pessoas que estão vivas hoje, mas nós precisamos entender que o pensamento teológico, ele é uma construção histórica, e é interessante, você ganha muito quando você se envolve com
esse tipo de pensamento quando você se envolve com essas pessoas. E quando você conhece o que levou essas pessoas a escreverem, a teorizarem e quais os impactos práticos na época, né? Então, essa dica é muito importante. Busque também ler os autores originais ou ler os precursores mesmo das teologias a qual nós nos envolvemos hoje. É importante você conhecer todo esse pano de fundo para desenvolver uma boa teologia contemporânea também. Então, o terceiro ponto que eu tenho para dizer para você é que você deve, então, buscar ambientes de diálogos e debates que sejam construtivos. Teologia, gente, não é feito sozinho. Eu sei que é muito tentador a gente estudar sozinho, a gente fazer tudo sozinho, dialogar sozinho. Inclusive, nas redes sociais é como se a gente estivesse fazendo também um discurso unilateral, que as pessoas têm que escutar o nosso ponto de vista. Mas é importante participar de grupos, de discussões, de compartilhar essas ideias daquilo que você tenha aprendido. Por exemplo, o curso online, ele é muito útil para pessoas que têm uma vida corrida, mas ele perde, por exemplo, a ideia da interação sala de aula. Quando você participa de um seminário ou de um curso bíblico, você tem esse ambiente de sala de aula que é muito produtivo se for bem orientado. E é onde a gente consegue contrapor as nossas ideias, a gente consegue ser questionado, a gente consegue pensar diferente, um aspecto mais amplo da teologia. Então, fazer teologia sozinho não é uma coisa boa. A gente pode e deve fazer teologia conectado a outras pessoas em um ambiente de discussão que vai contribuir para o nosso conhecimento aí teológico. O próximo ponto, que é o ponto 4, é muito importante aqui no nosso vídeo, porque ele é o ponto que te incentiva a buscar colocar sua teologia na prática. Buscar realmente conciliar aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem conhecido sobre Deus, aquilo que você tem descoberto mais sobre Jesus, colocar isso em prática no seu dia a dia, deixando que essa teologia ela possa guiar as suas ações éticas, morais, ela possa influenciar na sua família, no seu convívio no trabalho. Isso é muito importante. E em toda essa prática teológica, um ponto muito importante é que você pode colocar essa teologia em prática na sua igreja local, compartilhando com pessoas, fazendo sugestões, colocando realmente aquilo que você tem aprendido, aquilo que você crê, na mesa, para que as pessoas possam também interagir com aquilo dali. Então, eu digo que a igreja local é um ótimo laboratório para você poder desenvolver uma teologia que seja próximo da realidade, para você não ficar no isolamento, para você não desenvolver uma teologia também que é desconectada do chão de fábrica. Então a igreja local, ela funciona muito bem quando a gente vai falar sobre as teologias, porque a gente consegue ali trazer aquilo para a vida da igreja, tenta ensinar para as pessoas, tenta buscar esses pontos de vista, e é bom porque a gente vê se as pessoas estão nos entendendo ou não, ou se a gente aprendeu a ser só ali um falastrão, ou se realmente a gente está aprendendo teologia, a gente consegue passar com simplicidade, né? Eu acho que o grande trabalho do teólogo é esse, né? Aprender coisas complexas e traduzir de maneira simples para as pessoas. Afinal de contas, nós estamos falando sobre Deus. O último ponto aqui, que é o quinto ponto, é que você deve continuar crescendo nos estudos em teologia. Olha só, a gente não pode ser arrogante de chegar em um nível de que você não precisa aprender mais nada. O verdadeiro aluno é aquele que sempre é um aluno, ou seja, ele sempre tem algo a aprender. Fazer teologia vai nos levar a lugares extraordinários e a gente vai realmente, talvez, nos tornar especialistas bons em um tipo de teologia, e isso talvez pode trazer para nós a arrogância ou a falsa sensação de que nós já sabemos tudo. Isso é um engano e eu não quero que você chegue a esse ponto, mas que você realmente tenha a humildade de entender que sempre há algo para aprender. Você pode se tornar especialista em Romanos, especialista na doutrina da justificação pela fé, você pode ser um ótimo professor de história da igreja, você foi um ótimo aluno, se tornou um ótimo professor, mas sempre existe algo que nós podemos aprender, sempre existe alguma coisa, alguém que escreveu, alguém que está compartilhando, e mesmo que outras pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, tanto da jornada quanto você, estejam pregando, ensinando na sua igreja ou para você, e talvez você se considere que saiba mais do que aquela pessoa,
sente, escute com humildade, porque o coração humilde é o coração do verdadeiro aluno e a gente tem algo a aprender sempre, né? Então, nessa busca por continuar aprendendo, aprenda a ler as mesmas coisas, a repetir leituras de livros, a escutar aquela aula daquele professor que já faz muito tempo. Então, assim, a gente tem que ter essa postura humilde mesmo, porque a arrogância não é o caminho do aprendizado, né? Escutar o que as outras pessoas estão dizendo. Inclusive, existe um princípio bíblico que é muito importante, que é ouvir mais e falar menos. Então, quando a gente fala sobre o conhecimento de Deus, sobre estudar teologia, é sempre muito importante escutar mais e falar menos. E eu espero que você cresça como um teólogo e no final todos nós somos teólogos, todos nós estamos sempre aprendendo, ou a gente está aprendendo no culto dominical, nós estamos aprendendo nos pequenos grupos, nós estamos aprendendo teologia na sala de aula. A gente está sempre aprendendo e é importante sempre escutar mais, falar menos, tomar cuidado com certas convicções. O tempo ele vai mudando e vai refinando aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente é a boa teologia. Então tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com as pessoas do seu lado. A gente é assim mesmo, pessoal. A gente às vezes está progredindo em um pensamento, eu creio nisso aqui, eu acho que eu entendi tudo, e a gente vai vendo ao longo da jornada que na verdade todo mundo aqui está simplesmente descobrindo Deus, e Deus é infinito e nós somos finitos, ou seja, a gente sempre está buscando realmente esse conhecimento de Deus que vai se revelando progressivamente por meio, principalmente das Escrituras, por meio da sua igreja, por meio de livros, enfim, da comunhão, do debate. Eu queria incentivar você a continuar estudando, a continuar lendo os livros, a continuar lendo as Escrituras, a orando, a tendo uma vida comunitária, para que a gente possa crescer como uma igreja saudável, uma igreja forte teologicamente, que sabe evitar os erros, que sabe condenar aquilo que é errado e que realmente confessa Cristo em todo momento, com ousadia e com sabedoria. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o nosso próximo vídeo.